Olá, galera da Eletromecânica, professor Luiz Sérgio. Agora com mais uma aula de máquinas elétricas, falando especificamente sobre os motores trifásicos. Na nossa última aula nós falamos sobre os motores de corrente contínua, vimos algumas características a respeito deste tipo de motor. E hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nosso estudo sobre os motores, falando sobre o motor trifásico. Então, o motor trifásico é um motor de corrente alternada. Então, relembrando aí as nossas definições, nossas classificações a respeito dos motores. Nós vimos, em um diagrama que os motores eles são classificados em motores do tipo pulsante, motores de corrente contínua e motores de corrente alternada. Então eles recebem esses nomes devido ao tipo de alimentação, que esses motores funcionam. Então, o motor de corrente contínua, obviamente, funciona com corrente contínua, e os motores de corrente alternada, assim como o seu próprio nome já indica, funciona com corrente alternada, ou seja, a corrente que é fornecida pela rede de distribuição, por exemplo. Então, os motores de corrente alternada, eles dividem-se aí em basicamente dois tipos: os motores monofásicos e os motores trifásicos. Nós iremos dar um foco maior nos motores trifásicos, porque eles são dos motores mais utilizados aí, no dia a dia, em indústrias, em comércios de grande porte, de médio e grande porte, em máquinas das mais variadas. Então é um tipo de motor aí bastante utilizado. Logo nós iremos dar um foco maior a ele. Então, segundo as características que estão sendo apresentadas aqui, então um motor, por exemplo, que é muito utilizado, como acabei de falar. E por que ele é tão utilizado assim? Ele é tão utilizado devido à sua simplicidade. Então, o motor trifásico, nós iremos estudar o motor do tipo gaiola. Ele tem uma constituição física simples em relação a outros tipos de motores, como por exemplo até mesmo o motor monofásico. Então ele tem uma constituição simples. A manutenção, que é importantíssimo aí, Então a manutenção está sendo destacada aqui, de fácil manutenção. Então os dois principais motivos dele ser bastante difundido é esse, É um motor que tem de facilidade de construção, Não tem muitas peças, e a manutenção também é fácil, comparado a outros motores, Então, devido a estas características, é um motor muito confiável, Um motor trifásico. E dentre os motores que vocês, irão observar no dia a dia, muito provavelmente vocês depararão aí com mais frequência com os motores assíncronos. Então, os motores aí têm essa divisão em motor síncrono. Então, falando aqui da divisão, os motores de corrente alternada, seja ele monofásico ou trifásico, eles são divididos em motores síncronos e motores assíncronos. Muito provavelmente vocês verão com muito mais frequência os motores assíncronos. Eu vou dar a definição aqui do que é um motor síncrono e assíncrono, porém, talvez essa definição não seja compreendida não seja bem compreendida agora, porque nós precisamos entender o princípio de funcionamento do motor. Então fará muito mais sentido
diferenciar o que é um motor síncrono do motor assíncrono quando nós falarmos aí do princípio de funcionamento do motor. Mas de qualquer forma, dando a definição aí, ó, sobre, por exemplo, um motor síncrono é aquele em que o campo girante, ou o rotor, desculpa, tem a mesma velocidade que o campo girante, ou a velocidade rotórica é a mesma do campo girante. Então, para que nós possamos poder classificar entre síncrono e assíncrono, primeiro nós temos que ter uma ideia do que é campo girante. Então, falando rapidamente o que é o campo girante, para que nós possamos diferenciar um motor de outro, o campo girante é o campo magnético que é gerado no estator, e este campo magnético ele fica girando, né? Como o próprio nome já está informando, o campo magnético fica movimentando-se aí pelas bobinas do estator. Então, como ele tem essa característica, é um campo magnético e ele gira, né, conforme a frequência da rede, nós chamamos esse campo de campo girante. Então, se você não compreendeu muito bem, não se preocupe, porque quando nós falarmos aí do princípio de funcionamento desse tipo de motor, ficará mais compreensível, será bem melhor entendido quando nós chegarmos a esta parte. Mas de qualquer forma, um motor síncrono é aquele em que a velocidade do rotor, ou a velocidade rotórica, tem a mesma velocidade do campo girante. Já o motor assíncrono, né, o A aqui tem a ideia de não síncrono. Então significa dizer que um motor assíncrono, a velocidade do rotor tem uma velocidade diferente do campo girante. E esses são os motores mais comuns, beleza? Então, vamos dar um foco maior aqui nos motores do tipo assíncronos e dentre esses dois, essa definição, né? A definição de síncrono e assíncrono, falando mais especificamente dos assíncronos, nós temos aí dois tipos de motores. Nós temos o chamado motor do tipo gaiola ou gaiola de esquilo e os motores que contêm anéis em seus eixos, né? Ou motores de anéis. Nós daremos um foco maior nos motores de gaiola, tipo gaiola de esquilo. Nós veremos o princípio de funcionamento do motor de anel, porém nós iremos nos aprofundar aí nos motores do tipo gaiola. Por quê? Porque são um dos mais difundidos aí, os mais vistos aí no dia a dia, beleza? Então vamos focar naquilo que realmente nos interessa aí, tem uma mais prática do nosso dia a dia, né, de trabalho, beleza? Os motores, de um modo geral, eles obedecem algumas normas, tanto de construção, quanto de utilização, manutenção. Então, os motores, sejam eles monofásicos ou trifásicos, eles têm que estar dentro de alguns parâmetros para que possam ser comercializados, né? Então, normalmente quem padroniza os motores elétricos aqui no Brasil é a ABNT, né? Então a ABNT lança lá algumas normas, padronizando, por exemplo, a carcaça do motor, padronizando a distância entre os pés, né, de fixação do motor, coisas desse tipo. Então nós temos aqui no Brasil a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos aí uma outra instituição de normatização que é em âmbito mundial, né? Nós temos a ABNT, que é uma instituição brasileira, e nós temos a IEC, que é a instituição aí de âmbito mundial, IEC International Electrotechnical Commission, que tem como objetivos aí preparar e publicar algumas normas para as áreas de elétrica e de eletromecânica, eletrônica. Nós temos também aí uma outra instituição aí de âmbito internacional,
que é a NEMA, que também produz algumas publicações aí relacionadas à área elétrica, a National Electrical Manufacturers Association, né, que tem esse objetivo aí de produzir algumas normas voltadas para a área de eletricidade. Então, dando um exemplo aí de normas que são criadas por essas instituições, principalmente a ABNT e a IEC, nós podemos destacar aqui algumas das normas que dizem respeito aos motores que são preparadas por essas organizações. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a ABNT, ela padroniza algumas situações, como por exemplo, a padronização de motores trifásicos e motores monofásicos aqui embaixo, ó. Então nós temos a NBR 17094-1, aqui, ó, que diz respeito às características, né, dos motores de indução trifásico, e a 17094-2, que diz respeito aí aos motores monofásicos. Então nós iremos estudar aqui os motores trifásicos, logo esses motores aí estão sujeitos a esta norma da ABNT, NBR 17094-1. Então nós temos uma norma aí parecida, agora preparada pela outra instituição, que é a IEC. Nesse caso aí ela recebe a numeração de IEC 60034/1, beleza? Bem, os fabricantes de motores, eles classificam os motores em tipos, em alguns grupos. Então nós temos aí 4 grupos de motores. Nós temos os chamados motores totalmente fechados, né? Então o slide aqui mostra a imagem, por exemplo, de um motor totalmente fechado. Aqui é um outro motor totalmente fechado, que tem como características, né, a carcaça ser, como é possível observar, né, ser fechada, como está sendo mostrado aqui. Outra característica marcante aí desse tipo de motor são as aletas, né? Então as aletas são esses componentes aqui da carcaça, ó, esses traços, vamos assim dizer, que tem a função de melhorar o resfriamento, a refrigeração desse motor. Então, nos motores fechados, nós temos este tipo de característica, né? São motores que têm carcaça aletada. Outra divisão, né? Outro grupo de motor são os motores a explosão. Os motores à prova de explosão, que, como o nome já está falando, né, tem a função de proteger o motor e, consequentemente, o ambiente que ele se encontra de explosão. Então, os motores elétricos, no seu funcionamento, eles geram faíscas, podem gerar faíscas, e a depender do ambiente onde eles estejam, né, como por exemplo um ambiente com atmosfera explosiva, como por exemplo um tanque de combustível, se o motor gerar uma faísca, ele pode provocar uma explosão naquele ambiente. Então o motor tem que estar preparado para trabalhar naquele local. Então nós temos aí um motor específico para trabalhos nestas áreas, que são os motores chamados motores à prova de explosão. Uma outra definição, outro grupo de motor é o motor de alto rendimento. Então, no motor de alto rendimento, a principal característica deles é a redução de perdas. E como é que ele consegue fazer essa redução de perdas? Melhorando a eficiência da ventilação, utilizando materiais de melhor qualidade. Então, tudo isso influencia aí
do rendimento do motor. Então, nós temos aqui uma imagem que ilustra o rendimento dos motores, né? De acordo aí com a fabricante WEG, de motores antigos, né, até os motores mais recentes. Então ele está mostrando aí a evolução do rendimento dos motores. Então observe que os motores da década de 60 apresentam aí, em relação aos atuais, um baixo rendimento. Na verdade, o motor elétrico ele apresenta um alto rendimento, 88% em relação a outras máquinas, já é um rendimento muito alto. Como, por exemplo, um carro em que, não afirmando, né, apenas dando valores aproximados, o rendimento de um carro é em torno de 20% a 40%. Então, de toda a energia disponível que o combustível pode fornecer ao carro, apenas de 20% a 30% é que o carro consegue transformar essa energia no seu objetivo final, que é o movimento, né? Deslocar o carro, deslocar as pessoas, as mercadorias. Então, é um rendimento muito, muito baixo, né? Então, o motor de um carro, motor a combustão, o motor a combustão tem um rendimento muito baixo. Então, comparado a um motor elétrico, o motor elétrico tem um rendimento muito alto em relação ao motor a combustão. Então 88% já é um rendimento muito bom. Porém, ele é bom, mas pode ser melhorado. Então os motores da década de 60 têm um rendimento de 88% e conforme aí o tempo avança, né, devido às novas tecnologias, os motores eles podem ser fabricados aí de uma maneira mais eficiente, né, utilizando materiais de melhores qualidades, materiais mais leves, a melhoria aí no resfriamento, na ventilação do motor, né, porque o calor influencia aí no rendimento do motor. Então, em relação aí aos motores da década de 60, os mais atuais aí, rendimento de em torno de 96%, então um rendimento muito bom, né? Lembrando que o rendimento 100% é impossível de se alcançar, é um rendimento total, né? Sempre haverá algumas perdas, sempre haverão perdas, mas os motores mais atuais oferecem aí um rendimento muito bom, eficiência muito boa, certo? Então nós temos aí este outro grupo de motor, que são os chamados motores de alto rendimento. Por último, nós temos aí os motores chamados motores fracionários, né, que tem como principal característica, ou principais características, a carcaça lisa, como é mostrado aqui nessa imagem, né? Então o motor de carcaça lisa não tem aletas e possui ventilação externa, beleza? Falando agora dos aspectos construtivos do motor trifásico, então nós temos aí, nós dividimos, melhor dizendo, o motor em basicamente duas partes, né? A imagem mostra três, mas seriam basicamente duas. O motor ele é dividido em estator e rotor. Nós destacamos aqui a carcaça também, porque a carcaça é um item importante do motor, né? Que tem a função de suportar aí o estator e o rotor, além de outros componentes do motor. Então, vamos generalizar aqui essa divisão para três partes: a carcaça, o estator e o motor. Falando aí um pouco sobre cada uma dessas partes, nós vemos aí uma imagem, né, da fabricante WEG, mostrando um motor em vista explodida, né, mostrando as partes deste motor. Então, falando aí especificamente da carcaça, então nós temos aqui a carcaça, né? Deixa eu trocar aqui o pincelzinho. Então, ó, nós temos aqui a carcaça e
a função da carcaça é suportar, como foi dito anteriormente, é suportar a estrutura do estator e do rotor, né? Outras características aí da carcaça é que elas podem ser do tipo abertas ou do tipo fechadas, né? As carcaças do tipo abertas, elas não possuem aletas, então já que a carcaça é aberta, o ar pode penetrar aí no interior do motor para fazer o arrefecimento. Então não é necessário, não se justifica muito a utilização das aletas, né? Então nós temos esse tipo de motor com carcaça aberta, que não possui aletas. Então as aletas inclusive estão sendo mostradas aqui, né? Aqui à direita, embaixo, ó. Então as aletas são essas ranhuras, vamos assim dizer, que tem a função de melhorar a eficiência do arrefecimento do motor. Além das aletas, né? A carcaça, quer dizer, no caso da carcaça aberta, que não possui aletas, as carcaças fechadas possuem aletas. Então, além das aletas, nós temos outras partes, como por exemplo, nós podemos destacar aqui a caixa de ligação. Então, presente aí nos motores, uma parte importante do motor. A caixa de ligação, como já está informando, onde você faz a ligação dos terminais do motor à alimentação externa. Então, é lá que você vai fazer o fechamento do motor, que nós chamamos de fechamento, né, que é a ligação do motor em estrela ou triângulo. Então lá, essa operação nós chamamos de fechamento. Então é lá onde é realizado o fechamento e é lá onde nós conectamos, né, fornecemos a energia também para o motor, né? Então nós temos aí a caixa de ligação, nós temos as tampas, né? Nós temos a tampa dianteira, a tampa traseira. Nós temos a chamada ventoinha, né, que é um ventiladorzinho que fica aí na parte traseira do motor, que tem a função de arrefecer o motor, resfriar o motor, e protegendo aí a ventoinha, né, a ventoinha, protegendo tanto a ventoinha quanto as pessoas, né, questão de segurança. Nós temos aí a tampa protetora da ventoinha, beleza? Então nós temos aí esses principais componentes, né? Dentro dele segue o rotor, né? Encaixa-se o rotor e o estator. Então ele suporta o rotor e o estator. O rotor ele é suportado aí por meio de rolamentos, né, que ficam aí acoplados às tampas do motor, a dianteira e a traseira. Então nós estamos vendo aí a carcaça. Vamos agora observar algumas características da carcaça em outra imagem, né? Agora um pouco mais simples, ele fechado, mostrando aí as partes da carcaça. Então nós temos aqui a carcaça completa, temos aqui ainda acoplada a carcaça a base para fixação, os parafusos, né, onde serão alocados os parafusos para fixação do motor na superfície, né, na superfície, na máquina que ela vai atuar, a caixa de ligação, como nós vimos, as tampas, né, dianteira, traseira, a tampa da ventoinha e outro item, né, que não lembro se foi mostrado aqui na imagem anterior, não tem, mas que é bastante importante também, é a placa de dados do motor, um item muito importante aí para a operação e a manutenção do motor. Então nós temos a placa de dados, que é onde ficam aí as informações básicas do motor, como por exemplo, são informadas aí a rotação nominal do motor, a frequência de operação, a tensão de operação, os tipos de ligação, estrela, triângulo, quais as tensões que elas podem suportar,
essas ligações, por exemplo, 127, 220, 380, 440, 760 volts. Então, informam todos esses dados, né? Além de rendimento, fator de potência, categoria do motor. Então, são várias as informações que são passadas aí na placa de identificação, que inclusive obedecem à norma, né? Então, a norma que nós falamos no início, que trata de motores, existe uma parte específica aí que fala sobre as informações que estão contidas na placa de identificação. Então, na imagem aqui ainda mostra um outro detalhe, né, mas aí está mais relacionado ao rotor, né, que são os anéis. Então vamos falar aí sobre o rotor, vamos ver algumas características do rotor. Então o rotor é a parte móvel do motor, ela que vai provocar o giro, o torque do motor. E nós temos, como visto aqui, passar aqui para o slide lá do início. Então nós vimos aqui que os motores assíncronos são divididos em dois tipos. Nós temos o motor do tipo anel e os motores gaiola de esquilo. Nós temos esses dois tipos aí que é o que nós iremos estudar, dar um destaque maior, como foi dito, ao motor de gaiola, tipo gaiola de esquilo. Então vamos observar aqui nas imagens esses dois tipos, né? Por que eles são chamados assim? Motor do tipo gaiola e motor do tipo anel. Eles são chamados assim devido ao tipo de rotor, né? A característica do rotor deste motor. Então, os motores do tipo gaiola, eles são chamados assim devido à característica desse rotor ser desta forma. Então, observem aqui no desenho que esse rotor, ele parece muito aí com aquele, vamos chamar aqui de brinquedo, né? De esquilo, aquela gaiolinha lá que o esquilo fica correndo nela, né? Girando. Então, como tem uma aparência bastante semelhante, então nós chamamos esse tipo de motor do tipo, ou motor de rotor, gaiola de esquilo, ou simplesmente o rotor de gaiola. Então, o motor do tipo gaiola, ele é formado aí por um rotor desta forma. Então, o rotor ele é formado aí por varetas. Então, nós temos essas varetas aqui normalmente de alumínio. E essas varetas são conectadas a anéis condutores, né? Normalmente também de alumínio. A depender do motor pode ser de outro material. E qual a função dele, né? A função é de fazer com que gere uma corrente elétrica. Nós veremos mais à frente como é que funciona o motor de indução, já adiantando algumas informações a respeito disso. O motor ele é chamado de indução porque no rotor é gerado um campo magnético, né? Então o rotor aqui, vou fazer melhor aqui esse desenho. Então é gerado um campo magnético aqui no rotor. Esse campo magnético ele é produzido nos motores de indução devido à circulação de uma corrente aí no rotor. Então essa corrente ela pode ser gerada por uma fonte externa, como por exemplo no motor de indução, tá? No motor de anéis, desculpa. Então nessa imagem aqui à direita, embaixo, nós temos um motor do tipo anel. Então os anéis aqui estão em contato com escovas, né, que alimentam a armadura do motor e provoca assim um campo magnético. Então nós temos aqui o campo magnético que vai interagir com o campo do estator. Nós temos esse tipo de motor e nós temos um outro tipo que é o do tipo gaiola aqui, Então no tipo gaiola, o estator, então vamos supor que nós temos uma bobina aqui ao lado, que é a bobina do estator. Então a bobina do estator vai gerar um campo magnético. Então ele gera um campo magnético.
esse campo magnético irá induzir uma corrente elétrica aqui no rotor. Ele induz uma corrente elétrica no rotor. Então vamos supor que a corrente elétrica ela tenha esse sentido, a corrente I. Então essa corrente ela vai ficar circulando aqui no motor. Então ora ela desce aqui pelas varetas de baixo, ora ela sobe pelas varetas de cima, por exemplo, né? E fica nessa circulação de corrente. Então essa circulação da corrente faz gerar um campo magnético aqui no rotor. Então nós chamamos de motor de indução por este motivo, porque no rotor é gerado um campo magnético induzido e esse campo magnético vai interagir com o estator. Então o motor do tipo gaiola tem essa característica, essa forma construtiva por este motivo, né? Para gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica fica circulando no próprio rotor e essa corrente elétrica é que produz um campo magnético. Então, nesse tipo de motor não tem alimentação nenhuma externa, né? Então, vamos supor que o motor funcione lá com 380 volts, então não vai ter lá um conjunto de terminais alimentando o rotor para gerar o campo magnético. O campo magnético é induzido, né? Ele surge devido ao campo do estator. Então nós temos essa construção, né, com as varetas e os anéis, e preenchendo esse espaço aqui entre as varetas nós temos algumas chapas, né? Vamos relembrar aí da aula de transformadores que o núcleo do transformador ele não é um núcleo maciço, e sim um núcleo dividido em chapas, né? Por quê? Vamos lembrar o porquê. Então é dividido em chapas para evitar ou para diminuir as correntes parasitas, né? Então lembre que as correntes parasitas é um transformador, é um tipo de perda de energia nesse tipo de máquina. E uma das consequências das correntes parasitas, além da perda, é o aquecimento do núcleo, né? Então nós dividimos em chapa para diminuir aí a corrente parasita. Então aqui da mesma forma, né, nós temos um rotor que ele é preenchido aí por chapas, né? Então não é o rotor aqui não é maciço. Então aqui embaixo, né, tem uma figura de um rotor, e observe que nós temos essa parte que parece ser maciça aqui, ó, essa parte escura que parece ser maciça, mas não é. Então essa parte aí são chapas que preenchem o espaço aí entre as varetas, beleza? Então aqui é a mesma coisa, nessa imagem aqui da direita, aqui ao meio, é a mesma coisa. Nós temos aí o rotor que é dividido em chapas, né? Então tem essa aparência. E nós temos aí os dois tipos mostrados na imagem, né? O rotor do tipo gaiola de esquilo, e nós temos os rotores do tipo anel ou anéis, né? Então, nós temos esses dois tipos. E para finalizar, falando aí sobre os estatores. Então o estator, como já visto aí em geradores no motor de corrente contínua, o estator é a parte fixa do motor, né, que contém uma bobina, que nós podemos chamar também de enrolamento, bobina de enrolamento de campo, que tem a função aí de criar um campo magnético para interagir com o rotor e fazer com que o rotor movimente, né, dando movimento do motor. Então o rotor, o estator aí é um conjunto de bobinas. Então essas bobinas elas são isoladas eletricamente, né, apesar de elas estarem juntinhas aqui, mas não há contato elétrico entre uma e outra, um fio e outro, porque elas estão isoladas com o verniz. E alocando aí as bobinas, nós temos outra estrutura, né,
em formato de chapas também, que são as chamadas ranhuras, né? Então nós temos aqui o núcleo do estator, que são formados por chapas, né? Então uma chapa sobreposta aqui a outra, e elas têm essas aberturas que são chamadas de ranhuras para alocar, para posicionar as bobinas. Observe aqui que o núcleo do estator, né, dentro das ranhuras, no núcleo do estator, dentro das ranhuras, tem uma parte branca aqui, ó. Ver se dá para andar. Então observe que tem uma parte branca aqui. Não dá para puxar a canetinha. Então tem uma parte branca. Essa parte branca são materiais isolantes aí para que as bobinas elas não entrem em contato diretamente com o núcleo do motor, né? Para evitar assim possíveis curtos-circuitos. Beleza? Então, pessoal, finalizaremos aqui a nossa aula sobre motores e deixarei um vídeo que mostra como é que são construídos aí os motores trifásicos. Tem um vídeo bastante interessante e ficaremos por aqui. Então, um abraço para vocês, estudem, dêem uma olhadinha no módulo de vocês, porque esse conteúdo tem no módulo. Então, preste atenção também aí no vídeo que eu irei mostrar das partes construtivas do motor trifásico, e até a nossa próxima aula, onde nós continuaremos aí falando sobre os motores trifásicos. Então, valeu pessoal, um abraço e bons estudos.